Olá, estamos começando Saúde em Foco 2024. Este é o primeiro programa deste ano. Até então a gente estava de férias e a gente estava contando com algumas reprises de entrevistas feitas durante o ano de 2023 com os médicos de Mococa e região. Hoje nós estamos iniciando uma nova série e com muito prazer nós estamos recebendo o médico ortopedista Dr. Fábio Figueira. É o primeiro programa de 2024 e a primeira vez que o médico atende o nosso convite para essa entrevista. Dr. Fábio, tudo bem com o senhor? Tudo bem, obrigado pelo convite. É um enorme prazer aí fazer o primeiro programa de 2024. Então, tá bom. Bom, nós vamos começar falando do problema de coluna, porque parece que não tinha tanto problema ligado à coluna como a gente vê hoje. Todo mundo tem um problema de coluna, uma hora é uma coisa, uma outra. O que mudou? As cadeiras, os trabalhos, a posição do homem? O que foi, doutor? Na verdade, os problemas de coluna eles são extremamente frequentes desde sempre. Na clínica ortopédica, de longe, a maior frequência de procura é por problemas de coluna, tá? Então, não é uma coisa recente, isso é uma lesão bem antiga. Talvez o que tenha hoje, vamos dizer assim, aumentado o volume desse tipo de consulta, de problemas de coluna, é pelo tipo de vida que a gente leva hoje, né? Nós temos uma vida muitas vezes mais sedentária, o pessoal faz menos atividade física, o nível de estresse aumentou, o nível de atividade também, de trabalho também aumentou, e isso acaba gerando esse tipo de doença. Tá? Certo. Então, no caso, quando a gente fala em coluna, a gente sabe que tem vários problemas. Mas e o tal do nervo ciático? Porque esse nervo ciático, todo mundo, mas eu tô com problema no nervo ciático. Esse nervo ciático, ele causa tanta dor, assim, tanto problema na postura, na coluna? Não, a doença do ciático é uma doença bem específica, não é a doença mais comum na coluna. A dor ciática, ela é um modo de dizer, vamos dizer, bastante popular. A maioria das doenças de coluna são de características degenerativas, são desgastes da coluna, tá? A doença ciática é aquela dor que pega a coluna, ela desce ali na região da nádega e vai formigar na região do pé, tá? É uma coisa que dói bastante, é uma doença bem limitante, muitas vezes a pessoa fica aí travada, né? Não consegue se movimentar de forma adequada. E sim, é uma doença que exige um tratamento um pouco diferente da doença habitual degenerativa da coluna. Da coluna. Agora, quando o senhor fala em doença degenerativa da coluna, isso daí tem um conserto? Seria uma cirurgia? Como é que eu reparo essa doença degenerativa? Isso. Ou é a idade? Sempre que a gente fala em doença degenerativa, é aquela doença que vem com o uso, vem com o dia a dia, com o ganho de idade, com a atividade que a pessoa faz. Então, são doenças que têm uma tendência à progressão. Sempre que você fala em desgaste, a tendência do desgaste é de piorar conforme você vai ganhando idade. E existem aí as medidas que a gente usa para tratamento, existem as medidas preventivas, cirurgia para esse tipo de lesão não é a indicação principal, é a exceção, a maioria não vai precisar da cirurgia. A maioria a gente trata de forma clínica, que inclui aí no tratamento medicações e além das medicações inclui medidas importantes no dia a dia. Então a pessoa tem que sentar bem, tem que ter uma boa postura, tem que controlar peso, tem que fazer atividade física, evitar alguns movimentos. Isso muitas vezes é mais importante do que a medicação. É atuar não só no tratamento, mas também vamos chamar, na prevenção da doença. Né? Então, no caso, o ortopedista, o senhor, então, o fisioterapeuta é um aliado, então, nesse caso, vamos falar assim. O fisioterapeuta é um grande parceiro, certo. Né? Muito, muito frequente a gente trabalhar em conjunto, tá? Um bom fisioterapeuta faz uma grande diferença em boa parte dos tratamentos ortopédicos. Tanto no pré quanto durante o tratamento e muito importante no pós-operatório. Né? Certo. Agora, falando ainda em coluna vertebral, tem a hérnia de disco, que seria aquele disco de cartilagem entre uma vértebra e outra. Agora, hérnia de disco, o que seria? A hérnia de disco é o seguinte, você imagina o disco como um amortecedor mesmo da coluna, tá? Que é o disco de cartilagem. Seria a cartilagem. Esse disco, ele é feito por uma
uma estrutura mais rígida em volta e uma gelatina no meio, tá? Isso para tentar ser o mais simples possível. Tá certo, isso que é bom, né? O que né? seria a hérnia de disco? A parte mais rígida em volta do disco, ela rompe, tá? E a gelatina que está ali no meio, ela escorre, ela hernia. Então essa herniação do disco, ela pode comprimir o nervo lá na coluna. E muitas vezes gera a dor ciática, gera a dor lá na perna. A perna dói, formiga, perde força, manca para andar. Então a hérnia de disco é quando você tem uma ruptura de um disco assim, próximo do normal, tá? Hoje a gente tem muito a doença degenerativa do disco. Funciona de forma parecida, mas é um pouco diferente. Então você imagina esse amortecedor meio gasto. Quando ele gasta, ele perde amortecimento. E muitas vezes ele acaba achatando. Imagina você amassando aí uma gelatina. Quando você e aí amassa, um osso encosta no outro. Isso, quando você amassa, ele alarga. E esse alargamento pode apertar alguma estrutura ali da coluna, algum nervo. E funciona semelhante à hérnia de disco. Tá? Agora, aí para detectar ou diagnosticar isso daí, seria quais os exames que o senhor pede? Hoje tem duas coisas que eu considero muito importantes. Primeiro é exame clínico, tá? O exame do médico, alguns testes que a gente faz, isso é extremamente importante no diagnóstico. E exames de imagem, o principal exame para a coluna hoje é a ressonância magnética. Traz muitas informações importantes que nos ajudam a guiar o tratamento. Certo. Doutor Fábio, a quimococa, os problemas mais graves dentro da ortopedia, o senhor encaminha? O senhor tem porque não é feito a quimococa. Depende, a gente tem bastante estrutura para resolver. Não, é isso que eu queria saber. Qual é a estrutura da Santa Casa de Mococa? É um bom hospital, é um hospital pequeno, não é um hospital de porte grande, mas a gente tem um bom centro cirúrgico, a gente tem uma UTI que ajuda, nós temos banco de sangue, então é um hospital bem estruturado. O que às vezes falta para a gente é em termos de recurso, porque as coisas mais modernas, vamos dizer assim, elas custam mais caro. Equipamento, o senhor fala? Equipamentos, implantes ortopédicos, placas, parafusos, descartáveis, que são materiais que a gente usa na cirurgia e depois joga fora, isso tudo tem um custo muito elevado. E quando a gente fala em tratamento via SUS, a gente tem uma restrição grande. Não porque pode... o hospital aqui, ele é um hospital secundário, ele não é um hospital terciário. Então tem várias coisas que o SUS aí, vamos dizer, até permite fazer, mas por conta dessa hierarquia hospitalar, a gente não consegue fazer aqui. Aí esses casos precisam ser encaminhados. Um doente particular, um doente de convênio, a gente consegue fazer quase tudo aqui. Certo. Às vezes uma especialidade que a gente não tem, ou a gente traz o cirurgião, ou a gente encaminha. Tá certo. Doutor Fábio, no caso, por exemplo, o cálcio, porque a gente fala muito cálcio para os ossos, olha, é muito importante e tal. Então eu queria que o senhor falasse, o cálcio realmente é um fator que deve ser pesquisado? O ortopedista pede um exame de sangue e como é que ele influi o cálcio? Quando se fala em cálcio, a gente está falando em osteoporose, tá? O que é osteoporose? É quando o osso enfraquece. Falta cálcio. Não só o cálcio, a estrutura do osso enfraquece, também diminui o cálcio no osso. Certo. E aumenta a chance de ter uma fratura, aumenta a chance dele quebrar. Geralmente a osteoporose não causa dor, ele causa um aumento do risco de fratura, tá? Hoje, em termos de osteoporose, a gente usa muito pouco cálcio no dia a dia. Porque a maioria das pessoas tem o cálcio normal no sangue. Então, é isso que eu falo. Então, fazendo um exame de sangue para pesquisar o cálcio. Que na verdade hoje a gente dá menos atenção para o cálcio. Certo. E foca mais em outras coisas, como a vitamina D, por exemplo. Vitamina D ela é mais usada hoje, é um dado mais importante de você fazer a dosagem do que o próprio cálcio. O cálcio de cada 10 pessoas que você dosa tem 9,9 que dá normal. A vitamina D não, o nível de vitamina D da população, principalmente aqui de Mococa, muitas vezes é baixo. Então mas o sol não ajuda? O sol ajuda, não tem dúvida. O sol é importantíssimo para a produção de vitamina D na pele, né? Mas não é só o sol que influi. Então, isso que eu queria saber, isso é importante, né? Existe todo
o seu organismo precisa produzir uma vitamina D que funcione, né? Isso tem toda ali a estrutura desde o rim, a pele e tudo mais. E isso tem que estar em níveis que a gente considera adequado para atuar em termos de prevenção de fratura. Agora, então, no caso de vitamina D, eu posso ficar tomando vitamina D ou não é assim? Pode. Ou porque o organismo não é capaz de produzir a quantidade suficiente. Alguns organismos não. Então, quando você tem uma deficiência ou quando você tem uma vitamina D ok, mas o seu risco de fratura é alto, minha mãe já quebrou, pessoa sedentária, não faz atividade física, o risco dessa pessoa é alto para fratura, você suplementa. Então você suplementa quando você tem uma carência, quando você dosa a vitamina D e ela está abaixo de 20, abaixo do esperado, ou em casos até que a vitamina D é normal, mas o risco dessa pessoa ter uma fratura é mais alto. É mais alto. Então aí tem que tomar a vitamina D, que seria o medicamento, o comprimido, né? Seria um suplemento. Um suplemento, assim, né? Que a gente diz. Agora, doutor Fábio, outro assunto que as pessoas comentam muito é bursite e tendinite. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mais ou menos. A Qual bursa que é a diferença? É uma estrutura que está ali para lubrificar o tendão. Certo. Existe bursa em quase todas as regiões do organismo. Você tem no ombro, no joelho, no cotovelo, todas as estruturas onde existem tendões existem bursas, tá? A bursite ficou famosa no ombro, né? Então, hoje pra gente, bursite e tendinite é praticamente a mesma coisa. A diferença é pequena. Certo. Sempre que um inflama, o outro acaba inflamando também. Existem alguns casos que são bursite mesmo, que é só a bursa que inflama e o tendão tá bom. Isso a gente diferencia de forma clínica, com imagens, tá? Agora, aí no caso seria raio-x ou ultrassonografia? O ultrassom para ver a bursa é um exame melhor do que a radiografia. Certo. Tá? Raio-x a gente não vê bursa. Certo. No ultrassom a gente vê, na ressonância a gente vê, tem outros exames que a gente também consegue enxergar, tá? Mas em termos de ombro, o que a gente foca mais é no tratamento dos tendões, são nas tendinites do ombro, que também é uma doença muito frequente. Agora, aí nesse caso, tanto a bursite como a tendinite, o tratamento é feito de que forma? Existem vários tratamentos, tá? A gente divide aí nos tratamentos clínicos, que incluem medicações, compressas com gelo, compressas quentes, a própria fisioterapia. Existem as infiltrações e existem as cirurgias. Aí cada caso é um caso, a gente tem uma tendência sempre a começar com o mais simples, se funciona ótimo, se não funciona você vai dando sequência no tratamento. Porque na verdade isso daí seria uma inflamação? Isso, a tendinite ou a bursite, que é o it, são doenças inflamatórias, entendeu? Tá? Então isso daí, mas os dois tem cura? Os dois, a maioria das vezes você cura, tá? Né? Aí muda muito, se você tem ruptura do tendão, se você não tem, se acometeu um tendão só ou são vários, aí você tem que diferenciar caso a caso. Cada uma. Agora, no caso, tem uma outra coisa que as pessoas falam muito, é o tal do joanete. O que é o joanete? É um osso que cresce? O que causa isso? O joanete é uma doença do pé, acho que todo mundo sabe o que é um joanete. Na verdade, não é o osso que cresce. Vamos dizer assim, é o osso que entorta. Então você tem um osso muito importante do dedão, ele gira e quando ele gira, o que está articulado com ele gira junto. Então ele forma ali uma protuberância óssea ali na região do dedão do pé, tá? O joanete tem duas características muito importantes. A primeira é uma característica genética. Se você tem na família pessoas com joanete, a chance de você ter é grande. Então é uma coisa genética também. Tem um componente importante. Tem um componente, genético, tá? Principalmente em mulheres. E a segundo fato importante no joanete é o tipo de calçado. Aí sim, mais evidente nas mulheres, que é o bico fino do calçado. Então a gente sempre recomenda evitar o calçado com o bico fino. Não é proibido de usar, se você não tem joanete, pode usar à vontade,
mas principalmente as pessoas que têm a genética ou que já têm o joanete, tem que tomar cuidado com o bico fino. Com o bico fino. Agora, a joanete pode ser operada, você pode tirar essa protuberância. O tratamento do joanete, você tem duas coisas que você pode fazer. Se você quiser corrigir o joanete, só a cirurgia conseguir corrigir. Esses aparelhos que se usam, as medicações, calçados e tudo mais, eles melhoram os sintomas do joanete. Certo. Às vezes eles evitam a progressão, mas eles não endireitam o dedo. Tem que fazer a cirurgia mesmo. O tratamento corretivo do joanete é cirúrgico. Bom, nós estamos entrevistando o Dr. Fábio Figueira, que é um ortopedista, e a gente tem que aproveitar e fazer todas as perguntas que as pessoas teriam vontade de fazer. E evidentemente que a gente não poderia deixar de perguntar sobre fratura. Dr. Fábio, a fratura de um osso, quer dizer, uma quebra do osso, ele vai se unir normalmente depois. Como é que ocorre isso numa criança e numa pessoa adulta? Existe diferença? Existe, claro. A criança, como ela está em crescimento, ela tem uma consolidação osso-cola com mais facilidade, tá? Certo. Existem algumas doenças que são exclusivas das crianças, que são as fraturas na onde o osso está crescendo. A gente chama de fraturas fisárias. Isso exige um tipo de tratamento muito específico. No adulto você tem as fraturas, vamos dizer, mais habituais, que é o que o pessoal conhece, que são as fraturas comuns. E você tem as fraturas mais dos idosos, que são as fraturas por osteoporose, como a gente falou. Cada fratura, cada osso, cada região do osso a gente trata de uma forma diferente, tá? O osso é uma estrutura viva. Então o osso dói, como a maioria das pessoas acredita que o osso não dói. O osso é muito dolorido. Quando você quebrar algum osso, você vai saber o quanto que um osso dói. E o osso, por ser uma estrutura viva, ele não só cicatriza, como ele também regenera. Então se você tem na natureza um animal que quebra um osso, esse osso acaba colando na maioria das vezes. O problema é que a função daquele membro se torna ruim. Então, se você cola uma perna torta, a pessoa não anda mais. É verdade. E o nosso objetivo é não só fazer o osso colar, como também dar função e da forma mais precoce possível. Por isso que hoje, boa parte do tratamento das fraturas são cirúrgicos, porque você precisa colocar esse osso numa posição correta, dar função para esse osso, e recuperar essa pessoa da forma mais rápida possível. Então, engessar, por exemplo, quebrei o braço, eu vou engessar. Sim. Vai colar, mas não é como se fizesse uma cirurgia e colocasse osso com osso. Ou não? Ou depende depende muito do tipo da fratura. Certo. Tem fraturas que são, vamos dizer, mais simples, em crianças principalmente. Você pode engessar, põe o gesso de forma bem tranquila. Agora você pega uma fratura de perna de um adulto, quebrou ali na perna, por qualquer motivo. Você pode tratar com gesso dependendo da fratura. Só que você vai deixar essa pessoa 2, 3, 4 meses com gesso sem andar. Então hoje a gente opera, então você opera, daí uma semana, 10 dias essa pessoa está andando. Então, além de ficar, vamos dizer assim, entre aspas, melhor. E mais rapidamente a recuperação? Mais rápida. Certo. O grande problema da cirurgia é que você acaba tendo mais riscos. Né? Você tem os riscos da infecção, que é a rejeição, você tem complicações cirúrgicas das mais variadas. Então, sempre que você opera, você acaba tendo um pouco mais de risco do que o tratamento com gesso. Agora, no caso da cirurgia que nós estamos falando aí, é uma cirurgia mais simples, de aproximar um osso do outro e fazer alguma coisa. Agora, e quando a pessoa perde um pedaço do osso, como é que faz, doutor? Existem recursos para isso. Aí seria a prótese? Não. A prótese a gente usa principalmente nas fraturas ali próximo da articulação. Certo. Então, na cabeça do fêmur, você substitui a fratura por uma prótese. Funciona melhor do que você tentar deixar a cabeça do fêmur ali, tá? Agora, quando você perde osso, quando você tem uma falha óssea, aí existem outras técnicas. Existem técnicas em que você pode encurtar, você deixa a perna mais curta e coloca o osso em contato. Mas aí a pessoa vai mancar pro resto da vida. Vai ter um encurtamento. A pessoa vai mancar. Existem técnicas de enxertia óssea. Você pode colocar enxerto ali, tentar fazer esse osso
remodelar, tá? Como eu disse, não só cicatriza, o osso remodela. Mas aí é um material, Enxerto ósseo você pode usar de banco de osso, enxertos sintéticos, e você pode tirar do próprio osso da pessoa, que é o mais indicado. Tá? E existe uma técnica que a gente chama de transporte ósseo. Então você tem um buraco, você pega o osso da parte de cima, vai descendo ele, e conforme você vai descendo ele, vai criando o osso atrás. Isso é uma técnica que hoje também é muito usada, funciona muito bem. Porque o osso, como o senhor falou, é vivo, é células, uma estrutura viva, então ele regenera. Ele regenera. Né? Coisa que não acontece com o sistema nervoso, com o cérebro, né? Morreu. Exato. Agora, doutor Fábio, nós temos um problema assim de moto, né? Eu acredito que na Santa Casa, no final de semana, deve lotar de pessoas né, que caíram de moto, machucaram e tudo. E qual o conselho que o senhor daria? Porque eu acredito que é uma coisa assim que as pessoas parecem que abusam, né, no caso de moto. Hoje os acidentes motociclísticos é um problema de saúde pública, tá? O motoqueiro, principalmente hoje a profissão de motoboy, é uma pessoa que está em alto risco de se machucar, tá? São lesões muito frequentes, acontecem todos os dias, em todos os lugares e das diferentes gravidades. Você pode ter um raladinho ou você pode ter um trauma grave, tá? Eu não sei, a melhor recomendação seria evitar usar as motos ou tomar o máximo de cuidado possível, tá? O motoqueiro ele tem que se cuidar porque o para-choque da moto é a própria canela do motoqueiro, então o risco de lesão é muito grande, tem que tomar cuidado. Agora, eu acho que andar um pouco devagar, com mais atenção, porque o que a gente vê, né? E uma outra coisa que também é muito importante a gente chamar atenção é pai ou mãe que carrega a criança na moto, né? Aquilo ali, eu não sei se deve ocorrer muito acidente também. Vejo, eu fico muito preocupado com isso. A criança porque o tombo, a criança vai direto para o chão, não tem proteção nenhuma. É difícil, é que muitas vezes as pessoas, o recurso de transporte das pessoas também é a moto. Então, é verdade. Não tem jeito, né? O ideal, isso está longe de ser o ideal. Quanto mais evitar de colocar as crianças na moto, melhor. Às vezes a gente sabe que não tem jeito. Então a gente tem que relevar, né? Evita o máximo possível. Agora, para a gente finalizar a nossa entrevista aqui, eu queria que o senhor falasse sobre nervo rompido. Essa parte de nervo, por exemplo, o que a gente faz no caso é muita dor e como é que eu recupero um nervo? Porque não é um nervo, é um feixe de nervo. É assim, ó, quando você tem uma ruptura do nervo, que eles falam, o que é a ruptura? O nervo partiu. A primeira coisa que a gente tem que diferenciar é o nervo do músculo. Tá? Quando a gente fala aí no popular, rompi o nervo, geralmente não é o nervo. Ou é o músculo, ou é o tendão, é alguma outra estrutura que não é o nervo. É o músculo. Ou músculo ou tendão na maioria das vezes. Certo. Seria assim, aquela lesão do atleta, tá correndo, rompe a coxa. Isso é uma lesão da musculatura. Agora, aquela pessoa que tem a dor no ombro, a bursite, a tendinite e rompe, aí é uma ruptura do tendão. O nervo é a estrutura, vamos dizer, que dá sensibilidade. Então, quando eu toco aqui, eu sinto, é o nervo que dá essa sensibilidade e o nervo que dá o comando para você fazer os movimentos. Certo. A maioria das lesões dos nervos são ou traumáticas, um acidente de moto, uma queda de altura, um mergulho de cabeça, ou a lesão cortante, que é quando a pessoa corta. Socou o vidro, fez aquele corte aqui, corta o nervo. E aí, como é que vai fazer? A lesão do nervo é extremamente grave. Tá? Que, para fazer uma analogia, é aquela pessoa que tem a lesão da medula, é aquela pessoa que cai ali de cabeça ou tem um acidente e machuca a medula. Vira paraplégico ou tetraplégico. A lesão do nervo, ela recupera muito mal. Então, você precisa de um tratamento. A maioria das vezes o tratamento é cirúrgico, que você pode fazer ou uma
uma reconstrução, do nervo. Você dá ponto ali, ele boca a boca, que a gente fala. Encosta ou no você outro. pode fazer enxertos de nervo, você pode fazer transposições e outras coisas aí que ajudam. Mas a lesão do nervo, ela é uma lesão bem grave, é uma lesão sequelante. E a do tendão é mais fácil de recuperar. A lesão do tendão já é uma lesão, vamos dizer, é grave também, porque a maioria das vezes você precisa da cirurgia. Mas é uma lesão que tem um potencial de cicatrização melhor do que a lesão do nervo, tá? Então, assim, depende o que você quer saber. Uma lesão tendínea, você vai esperar um tipo de resultado. Uma lesão do nervo é um resultado diferente, a maioria das vezes é um resultado pior do que a lesão tendínea. Nossa Senhora. Bom, doutor Fábio, alguma mensagem, quer deixar algum recado, algum alerta para a população? Que o doutor Fábio, ele é um médico ortopedista em Mococa, muito conceituado, tem aí uma especialidade, uma formação acadêmica de primeira linha. Então, nós agradecemos muito a presença do senhor, essa conversa, essas informações. Alguma coisa mais? Primeiro, agradecer a oportunidade, muito obrigado. Obrigado aí pelos elogios. Eu acho que é o seguinte, o que eu acho importante hoje na medicina, não só na ortopedia, é atuar não só no tratamento, mas também na prevenção, tá? Então, faça o controle, cuide de sua saúde, pratique atividade física, procure o médico, de preferência o especialista, o mais precoce possível, não fique levando a sua lesão por muito tempo. Isso faz com que os tratamentos sejam muito mais fáceis, menos agressivos e com um melhor resultado. Tá? Então tá bom, muito obrigada. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima, na próxima quarta-feira aqui estaremos. Um abraço. Obrigada, doutor. Tchau, obrigado.